Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje concluímos os assuntos do segundo bimestre de História, ainda falando sobre o Brasil colonial, tá certo? A sociedade açucareira. Uma das razões pelas quais as capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram foi o fato de os primeiros colonos terem plantado cana-de-açúcar. Como vocês viram nas aulas anteriores, tinham muitas capitanias hereditárias, mas apenas 2 prosperaram. E vocês acabaram de descobrir que foi devido ao plantio da cana-de-açúcar. E no ano de 1532, teve o início do plantio da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Dela se obtinha o açúcar, um produto muito raro e muito caro na Europa. E tal transformação era feita em lugares chamados de engenhos. Como vocês podem observar nesta imagem ao lado, aí está o plantio da cana-de-açúcar. Com a plantação da cana-de-açúcar na colônia, os portugueses pretendiam resolver 2 questões: garantir que nenhum país invadisse as terras do Brasil e também obter mais lucros com a colônia. Agora vocês irão conhecer nesta imagem um pouquinho sobre os engenhos. Isso mesmo, quando os portugueses começaram a plantar cana-de-açúcar e montar engenhos no Brasil, os holandeses comercializavam o açúcar. Então, os holandeses acabaram percebendo que teriam mais lucro se emprestassem o dinheiro para que Portugal promovesse o desenvolvimento do açúcar no mercado europeu. Por causa do solo fértil e do clima favorável, era no litoral do Nordeste brasileiro que foram criadas muitas fazendas e fundadas diversas vilas e cidades, como Olinda, em Pernambuco, e Salvador, na Bahia. Esta imagem mostra um engenho manual que faz o caldo da cana, tá certo? Onde tinha um cultivo de cana-de-açúcar, foram construídas fazendas. Nelas viviam os chamados senhores dos engenhos com suas famílias. Como vocês podem observar nesta imagem, nela tem a capela, que foi a construção na qual eram realizadas as festas e as cerimônias católicas, como batismos e missas. Tinha também o canavial, que foi a grande plantação de cana. A cana era cortada e transportada do canavial à casa de engenho. Como vocês podem observar, também tinha a senzala, que era o lugar onde os escravos dormiam. Assim, também tinha a casa do engenho, que era o lugar em que a cana era moída para a extração do caldo, tá certo? Tem também a casa dos empregados, que eram os lugares em que os trabalhadores livres viviam com a família. E também a casa grande, que era a residência dos fazendeiros, também chamados de senhores de engenho. Nesta outra imagem, vocês irão observar que a maior parte do trabalho nas fazendas era feito por escravos, tanto indígenas quanto africanos. E a escravidão dos indígenas e dos africanos foram muito violenta. Trabalhavam muitas horas por dia e sofriam castigos se desobedecessem às ordens dos senhores do engenho. Assim, a tia Osana espera que vocês tenham prestado bastante atenção para que vocês possam fazer a atividade com bastante capricho. A atividade da turminha do 2º ano será no caderno, já a turminha do 3º ano fará no livro, nas páginas que agora estão em destaque. Façam com bastante capricho, fiquem em casa e até a nossa próxima aula!